Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a sequência dos vídeos que nós estamos falando sobre por que você não deve se preocupar em parar de usar drogas. No vídeo de hoje, depois de um longo período aí, a gente ficou sem gravar, inclusive algumas pessoas, algumas não, uma pessoa me lembrou lá que cadê o próximo vídeo? E agora nós vamos ter uma sequência melhor, até porque eu deixei outro projeto que estava em andamento e agora eu vou me dedicar mais a esses projetos ligados ao Centro de Formação de Coach Addiction e também a esses vídeos que a gente disponibiliza aqui nesse canal. Beleza? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu quero te falar sobre o porquê que nós nos sabotamos. Se você perceber a sequência de vídeos que eu tenho falado, desse aprendizado que eu também tenho ao longo do tempo, fica muito claro que a questão do desenvolvimento pessoal com relação à questão das drogas, sempre nós esbarramos numa construção ou num aprendizado que nós temos ao longo do tempo. Grande parte da minha vida foi dominada pela dúvida, não que eu não tenha hoje em dia dúvida, mas pelo medo, culpa e esse tipo de sentimento ele termina por causar paralisia nas ações. Então, durante muito tempo eu lidei com a possibilidade de eu queria uma vida sem drogas e isso me impedia de ter uma vida melhor, abundante e tudo mais. Por quê? Porque o emprego das coisas, o emprego do aprendizado que eu tinha era para evitar aquilo que eu não queria mais, que era o uso das drogas, mas ao mesmo tempo ele fazia ao contrário, ele fortalecia o meu comportamento em usar. Por quê? Porque, por incrível que pareça, o que os cientistas nos explicam assim na questão do desenvolvimento humano, e principalmente na atividade cerebral, é que 98% daquilo que nós pensamos são projeções, são os pensamentos. E o pensamento ele tem um efeito fundamental, porque é como se fosse a nossa programação mental da nossa vida. Essa base, ela é quase que fixa. Os nossos pensamentos não mudam muito. A gente não tem essa habilidade de mudar os pensamentos. Então nós reagimos com base nos pensamentos que nós temos, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nossas crenças, o aprendizado adquirido ao longo do tempo é a nossa base para os nossos comportamentos. E, principalmente, nós temos o grande problema de viver sempre no mecanismo de fuga ou de luta. São dois mecanismos fundamentais para qualquer pessoa. E o nosso sistema, naturalmente, ele rejeita esse tipo de coisa. Ele se estressa quando ele está lutando ou quando ele está fugindo de algo. Quando isso está instalado, porque a maior parte das vezes na nossa educação e na nossa programação feita pelos nossos pais, amigos, escola, por tudo aquilo que a gente ouviu falar, nós mantemos uma base daquilo que é seguro, daquilo que não é seguro. E o corpo faz essa leitura. No caso das drogas especificamente, qual era o meu problema? Eu encontrei conforto nas drogas. Conforto no sentido de prazer no primeiro momento. Quando eu fui utilizar drogas, eu adorei. Boa, cara, eu me descobri, eu comecei a me descobrir. Eu sentia prazer e ponto. E aquilo tornou-se um ato repetitivo. Em muitas ocasiões, eu passava dias e dias usando. No começo não era assim. No começo era farra, era diversão e muita diversão mesmo. Mas depois, quando eu me tornei mais dependente da droga, a coisa se arrastava.
No final, quando eu estava querendo parar, eu não entendia, porque eu estava lutando com aquilo e não parava. Porque meu corpo lia ainda o uso das drogas com com um prazer. A leitura era, quando você usa, você sente prazer. E eu tentava, não, eu estou sofrendo. Mas a leitura, era mais importante a leitura que o meu corpo fazia, porque eu estava programado para fazer aquilo. E nós, por incrível que pareça, a nossa programação faz com que a gente mantenha-se mesmo sofrendo na dor. Às vezes as pessoas se perguntam, pô, como é que fulano faz aquilo mesmo sofrendo daquele jeito? A leitura do corpo, o pensamento, o corpo não distingue o que é verdade e o que é mentira. A história que eu estou contando pro meu corpo, pro meu cérebro, pro meu sistema é, mental, ele vai acreditar. A gente já fez experiência, aqui no canal tem alguns exercícios dessa ideia. Você fechando os olhos e pensar no limão, sua boca saliva, você sente o gosto do limão. Por quê? Porque esse é o padrão nosso, esse é o nosso sistema operacional, é assim, ok? Agora, como mudar isso? Né? Já que tem muita gente que sofre com isso, você talvez sofra com isso. A ideia é, pô, eu quero parar, eu quero mudar e não consigo mudar. Por quê? Como eu tenho que fazer isso? Bem, tudo começa com os pensamentos e não tem outro jeito. É treinamento e ensaio, treinamento e ensaio, ou ensaio e treinamento. Eu faço isso periodicamente. Hoje, por exemplo, eu coloquei um áudio e fiquei ouvindo algo que eu programei para a minha vida. Porque quando eu falava, por exemplo, eu vou parar de usar drogas, eu vou parar de usar drogas, isso era falar apenas. Mas sentir isso, eu não sentia, porque meu corpo sentia vontade. Se eu pudesse usar só um pouquinho, se eu usasse só na sexta-feira, se eu usasse só numa festa, se eu usasse só numa. Eu tentava minimizar o problema para poder arrumar um jeito de usar drogas. E como eu estou lidando há mais de 25 anos com isso? No começo não foi assim, com essa clareza mental, talvez que eu tenha hoje, porque é um processo. Mas o fato de entender o mecanismo de como meu corpo funciona me ajudou muito a manter-se em recuperação e cada vez mais melhorar o meu estilo de vida, melhorar os meus relacionamentos, melhorar todas as áreas da minha vida, porque esse é o objetivo. Então, se você está aí com dúvida com relação a isso e se perguntando por que eu me saboto o tempo todo, lembre-se que o único responsável por isso é a sua base de dados que precisa ser alterada. Essa base é arraigada e ela vai com certeza te manter nesse sistema de autossabotagem. Você vai até um período, depois volta e tudo mais. Como mudar isso? Com o sentimento. Então, existem algumas técnicas de relaxamento, né? Que nesse momento, quando você primeiro relaxa, e até técnicas de respiração, 3 respirações, enfim, há uma série. Isso aí você pode procurar no YouTube, alguma coisa assim. Tem muita coisa sobre isso, sobre meditação e tudo mais. E eu não sou especialista nessa área. Eu também escuto muita coisa a respeito, pratico, claro. Eu escolhi algumas coisas que é legal para mim, cada um tem um jeito. E hoje se fala muito em meditação dinâmica, porque nós, na atual conjuntura, essa sociedade acelerada, se eu não paro e procuro meios para poder encaixar e fazer as coisas com prazer, possivelmente eu vou ficar no sistema de luta e fuga. É, o consciente quer que eu falo, né? Não, eu sei que as drogas são um problema, eu sei que, enfim, eu sei que eu tenho os defeitos, eu sei. Eu falava muito isso e sei que isso é algo que está a todo momento eu preciso rever essa minha postura de achar que sabe tudo e procurar maneiras. Então, procurar jeitos aí de meditação, que você possa treinar melhor e depois fazer um roteiro de como seria maravilhoso e já se sentir lá. Esse é o grande problema.
Porque quando eu construo a ideia de como vai ser minha vida maravilhosa, cara, quando eu parar de usar drogas, com os meus filhos, ou como filho, pra praia, enfim, é amplo como eu desenho isso. Trabalho, que eu gosto de fazer. Quando eu começo a construir uma base com dados de como será prazeroso minha vida sem as drogas, e eu sinto isso, porque não adianta só objetivamente eu anotar isso. Por isso que é um processo, por isso que o treinamento é assim. Por isso que o treinamento, eu tenho que mergulhar, tenho que fantasiar mais as coisas que eu quero, ou que eu desejo. E muita gente me procura, ou as pessoas que me procuram no consultório, ou no dia a dia, ou que eu vejo nas páginas, nas redes sociais, na interação que eu tenho com as pessoas, um dos grandes problemas, um dos grandes desafios é a falta de saber o que se quer depois de parar de usar drogas. Percebe que só eu querendo parar de usar drogas não vai resolver, não vai me levar a lugar nenhum. Eu vou ficar me sabotando. Eu preciso colocar um caminho, né? E o caminho é individual. Cada um tem os seus desejos. Enfim, se não tiver, vai ter que se questionar para saber o que eu gosto de fazer. Qual o prazer que eu... Porque, na realidade, eu dizia muito isso quando no começo da minha recuperação, quando eu parei de usar drogas, depois de um tempo, eu falava, o que eu gosto de fazer? E eu falava para mim, eu gosto de usar drogas. Eu fortalecia isso, sabe? Inconscientemente. O que eu sei, que eu acho, que eu sei fazer e que eu gosto de fazer é usar drogas. Se eu pudesse usar drogas, eu usaria. E aí eu não abria espaços para construir, me conhecer e saber o que eu gosto de fazer. Tentar, eu fiz algumas coisas e faço ainda coisas que eu não sei se eu gosto ou não. E isso é natural, faz parte isso, entendeu? O mais importante é essa busca, eu construir esse caminho. É muito melhor o caminho, buscar alguma coisa, do que ficar, eu quero. A grande maioria da população, a grande maioria das pessoas, não só quem tem problemas com drogas, não só quem lida com isso, né? Mas na vida toda, grande parte das pessoas querem muitos resultados. E elas falam disso, elas querem, enfim. Mas o processo, ninguém se questiona. Como é que eu construo isso? E todos os grandes profissionais da área de desenvolvimento humano, o que eu aprendo muito com relação a isso tenha um plano. Eu preciso ter um plano. E sem plano não tem como eu chegar a algum lugar. Então, na verdade, o que nos tem nos barrado o nosso desenvolvimento, o meu, com certeza, sempre é a falta de um plano para onde eu quero chegar e como eu quero chegar. E durante esse plano, quando você está desenhando isso, sonhar, pensar que eu já estou lá, é uma maneira fenomenal de se conquistar. Mesmo uma luta, porque se eu parar e falar assim, na hora que você para e pensa, o que eu vou fazer quando eu parar de usar drogas? Num domingo maravilhoso de sol, eu ir à praia ou correr, fazer uma atividade física, eu não vou conseguir. Naturalmente o cérebro a base vai tentar, isso não vai, você não consegue e tudo mais. O grande desafio nosso, diário, eu diria, é a construção de uma nova vida. E essa nova vida não tem limites. Lembre-se, o nosso cérebro, ele acredita em tudo que eu digo. E lamentavelmente, nós estamos alimentando o nosso cérebro com os nossos pensamentos atrasados, desatualizados com a realidade que nós queremos ou na realidade que nós temos hoje. Lembre-se, a realidade são os pensamentos. 98% daquilo que nós pensamos são apenas projeções mentais. 2% daquilo que nós pensamos são estímulos, são desafios. São esses, o foco nosso talvez seja nesses 2%, porque é isso que vai mudar a sua vida e é isso que vai mudar a minha vida, ou isso que está mudando a minha vida. Há mais de 25 anos eu venho descobrindo essas coisas
e vendo o poder que eu posso, que eu tenho e eu posso ter no exercício de fazer uma vida diferente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ele ficou um pouco longo, mas eu queria falar sobre isso, de como é importante se dedicar aos projetos pessoais de uma vida de sucesso, uma vida que vale a pena. É genérico talvez falar de sucesso. O que é sucesso para você? O que é sucesso para outras pessoas? Para mim? Cada um tem o seu... Para mim, o sucesso é vida abundante, prosperidade, poder escolher as coisas, aprender, que é a coisa mais divina que a gente possa ter. E se você está incomodado ou está incomodada com algo, pense nisso. A oportunidade que nós temos hoje de construir um caminho de abundância, de prazer, mesmo real, não a ficção desse esse prazer imediato que a droga dá, mas depois o vazio é muito grande e não parece que nós não estamos mais preparados para lidar com isso. Muita gente vem sofrendo com isso, muita gente vem perdendo até a vida por causa desse tipo de atuação. E eu tenho certeza, se você me ouviu até aqui, é porque você está apto e está pronto ou pronta para uma nova vida. Seja bem-vindo ao nosso canal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e acompanhe-nos nas nossas redes sociais. Eu tenho uma página, um centro de formação com relação a Coach Addictum, que é muito interessante, e ao longo do tempo você vai conhecer um pouco mais e a gente pode trocar muitas ideias. Lembre-se, tudo aquilo que a gente supera, eu estou apto a ajudar o outro. Ninguém vai ajudar o outro se não tiver passado pelo caminho. E o mais importante para nós é esse caminho que nós estamos construindo juntos, em recuperação diária, em desafios diários. Eu gostaria que você lembrasse que você não tem um problema, ok? Você tem sim um desafio de se tornar uma pessoa melhor, como qualquer outra, porque esse é o desejo de todo mundo. Ninguém está querendo passar por aqui sem ser notado, sem ser amado, sem amar. Isso é importante para nós e eu estou muito feliz em poder fazer parte disso tudo, ok? Vamos juntos aprender aí uma melhor maneira de ajudar a evoluir. Quando o mundo evolui, nós também. Quando nós evoluímos, o mundo também evolui. Forte abraço, que você tenha um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde, seja lá a hora que você vai ver ou vai ouvir esse vídeo. Até mais, um abraço!